Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar, meu nome é Sérgio, né? E nós vamos ter aula de geografia, ok? Vocês vão me ver em mais duas disciplinas, em outras disciplinas, né? Porque eu tenho mais de uma formação. Meus alunos antigos já sabem disso, né? Então vocês vão me ver ainda em matemática, geografia e história, porque eu tenho formado em física, que eu posso ensinar física e matemática. Sou formado em geografia e tenho praticamente quase o curso todo de história, faltando um pouquinho para terminar, ok? Então, o que me habilita as disciplinas, ok? E também dou filosofia, né? Talvez, você vai ser outro professor, se não tiver filosofia uma aula por semana só. Pois bem, então em geografia hoje nós vamos começar com o quê? Nós vamos começar com espaço geográfico, né? Quando a gente diz espaço geográfico, professor, mas espaço geográfico é uma coisa que nós vemos desde o sexto ano. Eu digo sempre que o ensino médio a gente começa sempre com a revisão do que foi o fundamental, né? E muita coisa que você tem no ensino médio, no ensino fundamental, você vai ver no ensino médio de maneira mais aprofundada, ok? Então o espaço geográfico, como se diz em geografia, diz que geografia é uma disciplina mutável, está sempre em transformação. E o espaço geográfico ele vai estar sempre em transformação. Porque nós dizemos que o espaço geográfico ele está em construção, né? Você tem pela primeira vez na história, por exemplo, 7 bilhões de pessoas no mundo vivendo nas cidades. Então, o espaço que nós temos na cidade, ele é interagido por diversos tipos de pessoas, né? Diversas formas de pessoas com culturas diferentes, com instruções diferentes, com hábitos diferentes, com costumes diferentes. E tudo a gente tem que afunilar e tem que estabelecer regras para que essas pessoas elas vivam em sociedade, sem matarem umas às outras, porque as formas de pensamento são diferentes. E o que nós vemos hoje, né, nas grandes cidades, né, são radicalismos, seja ele de extrema esquerda, seja ele de extrema direita, mas radicalismos, quando a gente chama de radicalismo, a gente diz que quando uma pessoa ela não aceita que a outra pense diferente dela, né? Então, nesse espaço geográfico, nós vamos ter de tudo. Nós vamos ter desde as relações, né? Principalmente as relações entre humanos, como as relações de comunicação, as relações comerciais, né? As relações culturais. Muitas vezes o que acontece numa parte do mundo influencia em outra parte do mundo, porque o mundo é global, é o que a gente chama de aldeia global. Aquela aldeia global em que um país ele é dependente de outro, né? Que a gente chama o seguinte, a gente diz, o que é globalização, né? Globalização, eu gosto muito de um conceito, quando eu comecei com dar aula em cursinho na década de 90, né? Que logo no início da globalização, depois da derrubada do Muro de Berlim, né? O desmanche do regime ditatório socialista no mundo, né? Porque o socialismo na maior parte dos países ele foi implantado de maneira ditatorial, e tudo que é ditadura ela tem prazo para terminar. Um dia ela vai se acabar, um dia ela termina, não existe ditadura eterna, né? Você pode olhar na história do mundo, você não vai ver nunca que um ditador se perpetuou no poder eternamente, né? E quando essa globalização ela veio justamente nesse bojo do desmanche dos regimes totalitários socialistas, que hoje você tem dois grandes representantes desse regime totalitário socialista, que é a China e a Coreia do Norte. Evidentemente que a Coreia do Norte é muito pior, né? O movimento ele é um regime muito mais totalitário
do que a China. A China é um país altamente desenvolvido, as pessoas, o governo não toma conta de todas as pessoas, mas a Coreia do Norte tem muita fome, falta de assistência à saúde, etc. Né? Porque você tem um líder que ele é tido como Deus, né? Ele tem tudo, mas a população mais pobre nada. Tem uma elite que se beneficia, mas a grande população não se beneficia de nada. Né? Então esses países, não digo a China, mas a Coreia do Norte, né? Ela dificilmente interage com os países do mundo, a não ser com a China. Por quê? Porque é um país muito fechado. E as outras nações do mundo, as ditas nações democratas, né, elas não se relacionam com países que tratam as pessoas de forma desumana. Então, hoje em dia você tem, por exemplo, nesse mundo globalizado, a questão do meio ambiente. Você já ouviu falar na televisão em alguma coisa, as pessoas dizerem, esse boi é verde, o Brasil produz boi verde. Alguém que não esteja antenado com a situação vai dizer, mas boi verde, não existe boi verde. Boi verde é um camaleão, né? É verde, mas um boi verde. Boi verde por quê? Porque é um boi que não come ração, ele não come ração de origem animal, ele só come ração de origem vegetal, né? Então é muito mais difícil ele adquirir doença, né? Ele estando vacinado contra a febre aftosa, contra a brucelose, etc. É muito mais difícil ele contrair uma doença do que um boi que é alimentado, por exemplo, com ração de origem animal. Por exemplo, farinha de vísceras, né? Antigamente existia aquilo que se botava para o gado comer, chamada cama de frango. Mas o que é cama de frango? Se chamava cama de frango é fezes de galinha de granja. Pegava as fezes de galinha de granja, misturava com uma ração vegetal e dava para o gado comer, mas isso aí pode causar doenças, né? Já o de origem vegetal não. Se você estabeleceu, guardou sem mofar, sem desenvolver fungo, você vai ter, evidentemente, que uma ração de boa qualidade, e essa não vai transmitir doença vegetal, no caso, né? No livro aqui ele diz o seguinte: vocês vão receber, na apostila de vocês, vai ter, e podemos afirmar que nesse movimento o espaço geográfico está mais ocupado, usado, transformado e produzido. Por conseguinte, a circulação e o trânsito aumentam. Entretanto, essa ocupação se dá de forma desigual, social, econômica e espacialmente. Então, quando ele diz aqui, o trânsito aumenta, a ocupação, né, que o espaço está sendo transformado e está sendo ocupado. Mas essa ocupação, ela se dá de forma desigual. Mas como de forma desigual? Né? Porque o capitalismo é um sistema econômico que ele sobrevive pela diferença de classes sociais. Ele sobrevive em função do lucro e em função da desigualdade, né? Então ele classifica as pessoas em classe A, B, C, D e E, né? A e B e C são as três melhores, né? A e a B, top de linha. Existem empresas que só fabricam produtos para a classe A e B. Aí você tem a classe C, que ela é intermediária, né? E você tem a classe D e E, que são as classes mais baixas. Ora, mas professor, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando, que é a ocupação do espaço? Ora, se você é de uma classe A, evidentemente que o espaço que a classe A vai ocupar, vai ser um espaço geográfico, né, detentor de toda a infraestrutura possível para o conforto do cidadão. Então, diferentemente, vou citar a nível de Natal, por exemplo, diferentemente, o espaço geográfico, por exemplo,
do loteamento Novo Horizonte, lá na Zona Norte, para Ponta Negra ou Capim Macio. Você pode observar que Ponta Negra e Capim Macio, as pessoas que residem têm um poder aquisitivo maior. No loteamento Novo Horizonte, estou citando Novo Horizonte assim, mas sem discriminação nenhuma, apenas para citar o exemplo, certo? São pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Se você observa que Ponta Negra tem uma estrutura enorme de tudo. Se você observar o loteamento Novo Horizonte, o que falta é uma carência total do poder público. Por quê? Porque o representante do poder público, o mandatário de uma prefeitura, ele vai morar num lugar na Zona Sul, entre os seus. Ele vai morar entre aqueles que estão igual a ele. Ou seja, que tem um poder aquisitivo maior. Porque se você prestar atenção, a grande parte da classe política nossa e no mundo, eles são abastados. Aquelas pessoas são abastadas. E se destacam porque tem dinheiro. Não é isso? Aí você vai, é uma diferença grande. Então, o espaço, ele é desigual. A ocupação do espaço, como ele coloca, né, como o autor coloca, que a ocupação do espaço é desigual, porque é desigual. Há pessoas que podem ocupar um espaço melhor, né, com toda a infraestrutura, com segurança, e há pessoas que não podem, então elas são empurradas para a periferia. É por isso que chama periferia. Se você for no Rio de Janeiro, onde você vê comunidade, é porque é periferia, são pessoas de baixa renda, que possuem uma renda baixa. Chama-se comunidade. Aquelas pessoas, elas vivem ali, e a maioria das vezes elas se ajudam também, porque a miséria ela é muito grande. O poder público, ele não chega nessas áreas. Aí quem chega nessas áreas? Chega o crime organizado, o tráfico de droga, é que vai chegar nessas áreas. Porque o poder público ele não consegue chegar. Porque ele deixou essas áreas serem ocupadas. E as favelas do Rio de Janeiro, chamado de favela, tem uma coisa interessante, né? Que é quando, durante a Guerra de Canudos, os soldados foram guerrear contra os membros lá do Arraial de Canudos, né? Chefiado por Antônio Conselheiros, e se abrigavam do sol quente do sertão, né? Do sertão de Alagoas, né? Embaixo dos pés dos faveleiros, do faveleiro, que é uma vegetação típica da Caatinga, do faveleiro. Quando eles retornaram para o Rio de Janeiro, eles ganharam como prêmio terrenos naquelas encostas de morro para construir suas casas. A partir daí, se você soma também a abolição dos escravos, que aboliram os escravos, mas não contrataram essa mão de obra para trabalhar nas fazendas de produção, preferiram trazer imigrantes do que pagar o escravo também ele vai ocupar essas áreas, essas encostas, né? Então, do Rio de Janeiro, essas encostas de morro, principalmente do Rio de Janeiro. Por que eu cito Rio de Janeiro? Porque é o local do país onde existe a maior quantidade de favelas, é no Rio de Janeiro. E de comunidade, a gente chama favela, está chamando comunidade agora. Então, essas comunidades, elas crescem ao longo do tempo. As pessoas menos favorecidas com menor poder aquisitivo, elas vão sendo empurradas para esse tipo de ocupação. E muitas vezes as ocupações, elas são em terras públicas com nenhuma infraestrutura, que não se tem energia, não se tem água, não se tem esgoto, não se tem nada. Então a energia é gato, a água, quando não é gato, você tem que trazer de outro local, porque não existe, né? Não tem coleta de esgoto, aí você cava um buraco para fazer a necessidade, e aí você vê, quando chove, aquelas ruelas ficam enlameadas, e se ocorrer um incêndio no barraco daquele, destrói a favela toda, porque um pega no outro, que é um em cima do outro. Isso é por quê? Porque as pessoas, não existe um programa de habitação sério que você capte recursos e mais recursos para pessoas de baixa renda. Porque como são as prefeituras que uma boa parte de pessoas que não podem mesmo, são pobres, né? São pessoas de baixa renda, mas tem muita gente que tem, eu conheço pelo menos, que tem apartamento nesse Minha Casa Minha Vida, que recebeu do governo pagando R$50. E a pessoa não precisa desse apartamento, mas recebeu. Por quê? Porque tinha
Alguém lá no setor que colocou o nome dele e ele foi sorteado. Entendeu? Essas coisas no espaço geográfico que a gente tem que ver. Essa desigualdade no espaço geográfico, ela gera violência que nós sentimos na Zona Sul. Quer dizer, a Zona Leste, Oeste e a Zona Norte, as periferias, elas fabricam violência. E essas pessoas, eles vão praticar violência onde tem, onde eles podem conseguir alguma coisa. Que vai ser justamente nesses bairros mais abastados, né? Então, conceitos geográficos como os de espaço, território, lugar, paisagem e região são como lentes através dos quais a geografia estuda o espaço geográfico, os fenômenos sociais, os fenômenos naturais, interligados e independentes, e oferece possibilidades de entendimento das realidades locais e nacionais. Ora, se eu tenho um córrego que passa ao lado de uma favela e eu não tenho coleta de lixo nesta favela, o que é que vai ocorrer? As pessoas vão pegar seu lixo, para não ficar acumulado no quintal da sua casa, e vão jogar onde? No córrego. Num fenômeno natural, uma chuva forte, o que é que vai acontecer? Esse lixo acumulado, o córrego ele transborda e joga esse lixo vai entupir o quê? Entupir as galerias que escoam as águas pluviais, ou seja, água de chuva. Quer dizer, você tem um problema que interfere, você tem um problema que vai ocasionar um problema maior quando acontece um fenômeno natural. Ou seja, qual é o problema? Falta de coleta de lixo. Essa falta de coleta de lixo faz com que se jogue lixo em qualquer local. Quando ocorre o fenômeno natural, esse lixo vai causar transtorno a boa parte da população, que não era atingida pela chuva porque tinha galeria que escoava essas águas pluviais. Só que a partir do momento que essa galeria está entupida, o que é que vai ocorrer? Essa água ela vai se acumular e vai para a casa de alguém. Ela vai para algum local, ela não vai ficar concentrada só, ela vai para algum local, ela vai se espalhar, porque ela não está tendo infiltração. Já chega a impermeabilização do solo, impermeabilização, né, que nós chamamos do solo, das grandes cidades, né, com asfalto, com concreto. Né? Além de que você tem esse asfalto e esse concreto, você tem o que a gente produz de ilha de calor, que nessas regiões dessas cidades é onde se possui essas cidades, a maior concentração de concreto e asfalto é onde você tem a maior concentração das chamadas ilhas de calor. Por exemplo, na periferia, pelo fato de ser mais aberto, não ter tanta impermeabilização do solo, você pode estar com um clima de 29 graus. E no centro da cidade você pode estar com 35, 40, 42. Por quê? Porque o asfalto e o concreto, que vai liberar calor na medida em que recebe, ele irradia, correto? Mas vocês vão ver isso em física, ok? Outro que diz que o espaço geográfico ele possui várias dimensões. Né? Eu coloquei aqui atrás um mapa do Brasil. Esse é o nosso espaço global, é o Brasil. Nós não vivemos numa ditadura, nós podemos ir para qualquer canto do país sem pedir permissão a ninguém, não precisa que o governo autorize. Então esse é o meu espaço geográfico, é o Brasil. Já se eu colocasse um mapa mundo, meu espaço geográfico esse, por exemplo, individualmente não seria, porque para eu ir para outro país eu preciso de permissão, a não ser algum país que tenha o visto, né? Que não precisa de visto, como Paraguai, Argentina, Bolívia, tá? Não precisa de visto. Mas se você for para um país da Europa, vai precisar do visto, então você tem que ter passaporte. Então esse não é meu espaço global, é o espaço do mundo. Pode-se até considerar o espaço mundial, realmente é um espaço global, mas não é o meu, porque eu preciso de permissão para ir até lá, então não é meu espaço. Meu espaço eu preciso andar livremente, democraticamente, sem pedir permissão a ninguém, entendeu? Essa é a questão do conceito do espaço geográfico. Mas tudo que você vê na superfície da Terra, ele é espaço geográfico, ok?
Ele diz o seguinte: note que tanto o espaço local quanto o global são constituídos pelas ações humanas e por tudo que as pessoas constroem, de utensílios às grandes cidades. Isso ocorre em relação à transformação da natureza, afinal, é a superfície terrestre que dá suporte à vida. Se você destrói a natureza aqui, você vai refletir, vai ter um reflexo. Se você devasta uma floresta aqui, você vai ter um reflexo muito grande lá na frente. Aí vai ser lá na Oceania, na Europa, você diz, mas meu Deus, qual o problema que está acontecendo e por que eu desmatei aqui no Brasil? Está tendo problema lá na Europa. Eu vou dar um exemplo sim para vocês, a questão do El Niño e Laninha. O El Niño é um fenômeno normal. Aliás, é um fenômeno anormal. Laninha é um fenômeno normal. Qual é o fenômeno Laninha? As águas do Pacífico que passam próximo à costa da América do Sul, do lado oeste, elas são frias. São correntes marítimas frias, que a evaporação não é suficiente para formar uma massa de ar. Então a evaporação não forma massa de ar naquela região. Porque existe uma corrente chamada corrente de Hubble, que vem do Polo Sul até o Golfo do México. Então quando ela passa, ela é uma corrente polar, então a superfície é fria. Então você não tem formação de massas de ar. Isso é El Niño. Mas, professor, e Laninha? Laninha é o contrário. Em vez dessa corrente marítima que eu falei passar, que vem do Polo Sul, passar na superfície, ela passa numa profundidade muito grande. Ela vai passar muito embaixo. Resultado, quando ela passa embaixo, a superfície do mar esquenta. E esquentou, aumenta a evaporação. Aumentou a evaporação, forma-se uma massa de ar que não existia na circulação normal da atmosfera. Aí o que é que ela vai causar? Ela entra pela América do Sul, vai até a Amazônia, chega lá, se encontra com a massa equatorial continental que se forma em cima da Amazônia e toma chuva. Descarrega todinha, uma condensação, descarrega a água todinha. Sim, professor, mas na Amazônia chove, isso não é novidade não. Mas é a massa de ar que atua no sertão do Nordeste, é a massa de ar que vem da Amazônia. Massa equatorial continental, existem outros, mas a principal é a massa de ar da Amazônia, que causa a umidade do Nordeste. Quando esse fenômeno acontece, essa massa de ar não chega até o Nordeste com água suficiente para a gente ter esses dias chuvosos bonitos como tem no sertão. Entendeu? Para a gente não ter fome, encher os rios, encher as barragens, as pessoas poderem pescar para comer ali na barragem tranquilamente, né? Pode utilizar água para lavar sua roupa, beber, tranquilo. Professor, beber água de barragem? Meu filho, as pessoas, o sertanejo brabo que não tem condições, ele bebe água de barragem, de cassino, qualquer coisa, ele não pode morrer de sede, né? Nós como somos, eu digo sempre o seguinte, nós que vivemos na cidade, eu digo que eu não sou urbano, eu vivo na cidade, mas não sou urbano, né? Porque eu gosto muito mais de estar no meio rural. Eu não sou urbano, mas eu bebo água mineral, né? Mas já bebi água de cano muito tempo na minha vida, entendeu? Então, a questão é que hoje, quem tiver as melhores informações sobre os lugares, poderá direcionar os seus usos, a sua exploração, o seu controle. Mas o controle total dos lugares é algo impossível de se alcançar. Por quê? Ninguém controla um lugar totalmente, porque o mundo, ele é globalizado. As ideias, elas são diferentes. Existe um baú de ideias diferentes aí. Existem denúncias, a tecnologia que você filma. Você hoje, não, porque eu vi, uma pessoa pega testemunha, não. Você está aqui fotografando, você filmou. Você fez uma entrevista com alguém, provou, porque você tem acesso à ferramenta principal, que é justamente o celular. Você tem um celular, então você tem um acesso a essa ferramenta principal, entendeu? E são verdadeiras as chamadas rugosidades do espaço.
Alguns objetos, como prédios, por exemplo, abrigam, com o passar do tempo, novas funções. As formas de ocupação humana do planeta e o ritmo de transformação estão codificados no espaço geográfico, né? Então, as formas de ocupação, elas mudam. Não é só apartamento, como não é só prédio comercial. De repente muda um prédio de garagem, por exemplo. Até bem pouco tempo a gente não sabia o que era prédio de garagem. É um prédio só para estacionar carro. A gente tinha ideia disso, alguém construiu um prédio para estacionar carro? Nem nos meus piores pesadelos, quando eu tinha a idade de vocês, eu não imaginava uma coisa dessa, né? Eu acho que quando eu tinha a imagem de vocês, no ensino médio, eu brincava de biloca, né? Hoje os meninos já nascem com 15 anos, né? Já sabe mexer no celular mais do que eu, um menino de 5 anos. Bom, né? Mas é o que eu disse a vocês, a globalização. Até 40 anos eu não sabia mexer no computador. A globalização vem chegando, telefone celular, devagarzinho, depois computador, tal. E daqui a pouco eu estava dando aula na escola, de repente, olha, é coisa antiga, viu? E é coisa antiga, não é coisa moderna não. Aí eu cheguei para dar aula na escola no começo do ano, semana pedagógica, chegaram, professor, ó, disquete, viu? Está aqui, o senhor traz seus planejamentos aqui, tá aqui. Aí me entregaram um disquete. Eu não sabia nem ligar o computador. Você imagina, eu nem tinha computador. Um cara como eu, minha infância foi diferente. Quer dizer, as coisas elas vão e você tem que se adaptar à modernidade, né? Aí foi quando eu fui aprender, eu comprei um e fui aprender, não sei, não sou mexo assim no principal, né? Porque como trabalho de professor, mas nada mais além disso, né? Igual aquela música que nada além de uma ilusão, né? Então, pessoal, é o seguinte, fechamos aí, né? E na próxima aula nós vamos ver território, fluxos e redes, ok? Qualquer dúvida vocês me perguntem, passem, né? Eu gostaria que vocês pegassem alguns conceitos, né, de atividade, você pegasse conceitos do que é espaço geográfico, diferentes conceitos de diferentes autores, né? É uma atividade para vocês fazerem hoje, né? Se fazer uma atividade de pesquisa, eu quero que vocês pesquisem, os diferentes conceitos de espaço geográfico que tem, vocês anotem cada um deles, ok? E vocês mandam para mim isso aí, tira foto e manda para mim, beleza? Que já vai contando participação de vocês, tá bom? Então um abraço e até amanhã.